Segunda parte. Hoje é o Dia Nacional da Imprensa no Brasil. Oi, Leiva Sem Cláudio no... Tô falando já da segunda parte. Deixei uma pergunta aí no ar, mas não sei se alguém vai responder. Deixei uma pergunta aí na live anterior, que não deu para falar de tudo, sobre a imprensa no Brasil, que se comemora hoje, Dia Nacional da Imprensa no Brasil. Roberto, você tem a resposta para a pergunta que eu deixei? Sobre a imprensa, bom, vamos lá, né, o assunto. Você tem a resposta ou não, né? Você tem alguma solução na sua cabeça para a pergunta que eu deixei na live anterior? Eu queria que alguém tivesse uma resposta, uma solução assim, né? Por que, gente? O que é que eu estava falando? Vou repetir. Está complicado a imprensa no Brasil devido ao quê? A polarização e a desinformação por falta de educação. Entendeu? Então, eu acho que é difícil, eu vou repetir, as pessoas tentam importar modelos que não são feitos para o Brasil. Eu estou repetindo uma parte da live anterior, para vocês entenderem. Quem vai entrar agora, né? Apesar que entrou pouco. Os brasileiros têm que pensar e discutir o que seria ideal. É claro que no Brasil, com mais de 210 milhões, muito mais de habitantes, né? Peraí. É muito difícil o denominador comum. Muito difícil. O denominador comum. Mas é necessário, gente, que essa discussão tivesse marcadores que fossem mais senso comum, que as pessoas concordassem. Entendeu? Eu acho um absurdo que toda vez que a gente fala em liberdade de expressão, as pessoas vêm perguntar quais são os limites da liberdade de expressão. O que vale ser perguntado é se a liberdade de expressão comporta limites e quais são os limites que ela comporta eventualmente. Para mim, a resposta é clara. Se uma sociedade define algumas coisas, alguns comportamentos como criminosos, a liberdade de expressão que configura um crime não é um fato, não é de fato liberdade de expressão. Então, por exemplo, discursos misóginos e racistas não podem ocorrer, por exemplo, não podem ocorrer. E também citei o debate, desde o embate. Você está me ouvindo, né, Roberto? Não entrou ninguém dessa vez. Oi, Vânia. Tá me ouvindo, Roberto? Roberto, responde. Meu assessor. Você tá me ouvindo, meu bem? Ah, brigadinha. Então, hoje, Dia Nacional da Imprensa, é um assunto que tem que ser discutido. Eu tô falando a minha opinião. Desde o embate, vou repetir isso, desde o embate de Elon Musk
com o ministro Alexandre de Moraes, o governo voltou a discutir a regulação de plataformas digitais. O que é que vocês acham? Essa tentativa de regular grandes plataformas digitais é algo que agride a liberdade de expressão e a liberdade da imprensa, a liberdade da imprensa. Como eu disse, alguns anos atrás eu era contra a qualquer tipo de regulação. Fui mudando de pensamento depois de ver as coisas acontecendo. A regulação das redes sociais tem que ocorrer, mas o Brasil já tem diversos instrumentos que poderiam barrar alguns crimes que acontecem nas redes sociais. Há muita dúvida, né, se a gente deve pensar numa regulamentação sobre conteúdo, ou seja, o que pode e o que não pode ser dito, ou sobre a estrutura da internet. Essa talvez seja uma regulamentação mais interessante do que uma para regular o conteúdo. Aí eu perguntei a vocês, deixei a pergunta na live anterior. Existe... Oi, Luísa. Luiz, desculpe. É Luiz, né? Luiz Alfredo Garcês. Que nome lindo, eu já disse a ele. Ele já entrou em minha live. Luiz Alfredo Garcês. Ou é Alfredo Luiz Garcês, eu não sei. Gente, eu tô falando no Dia Nacional da Imprensa. Tem uma live anterior, a primeira parte, que eu falo tudo, como nasceu a imprensa no Brasil, tal. E agora eu tô falando a minha opinião sobre alguns problemas que nós estamos tendo em relação à polarização da imprensa, né, e a regulamentação do governo. E a imprensa dominada pelo governo. Não importa se é de direita ou de esquerda. Quem governa manda na imprensa. Isso é um absurdo. Isso não é liberdade de expressão. E o repórter não tem culpa, como eu disse. Quando o repórter pensa por si mesmo e dá a sua opinião, né? A sua opinião, como é um direito de ter a liberdade de expressão, provavelmente ele vai ser demitido da emissora. Então ele tem que dizer o que a emissora manda. E a emissora, por sua vez, está dizendo o que o governo manda. Isso não é liberdade. Isso não é democracia. Isso não é democrático. Bom, vamos lá. Você ter uma análise de caso por caso. A mensagem do que é falado, como é falado e qual o contexto. Porque, por exemplo, eu postei aí uma opinião minha. Eu tenho a liberdade de expressão de postar. Mas as pessoas, por falta da educação, que é o maior problema, a falta da educação, não analisa o que eu falei, como eu falei e qual o contexto que eu falei. Entendeu? Aí me xinga. Pelo amor de Deus. Oi, Dourado. Não pode ser. Nosso país, como eu disse, o Brasil é um país democrático, pelo menos deveria ser, democracia. É um país laico. Mas, infelizmente, nós estamos ainda enraizado na gente, como se nós fôssemos colonizados ainda, ou escravos, né, dos outros países. Então, vamos lá.
o que eu falei, né? A mensagem do que é falado, a pessoa tem que ver caso por caso. A mensagem do que é falado, como é falado, como eu estou falando aqui com vocês, a minha opinião, e o contexto. Isso tudo tem que ser levado em consideração para ser analisado. O que é discurso de ódio, como me acusaram aí de discurso de ódio, porque eu não sou petista. Qual discurso de ódio é dizer, gente, eu não sou petista, eu nunca votei no PT. Isso não é discurso de ódio. Isso não é, mas me denunciaram como discurso de ódio. E me xingam até hoje. Esse é meu posicionamento político, minha liberdade de expressão. Então, tudo tem que ser levado em consideração para ser analisado. O que é discurso de ódio, misoginia, racismo. Não é, gente, uma equação matemática. Tem que ter critérios objetivos. Depende muito do interlocutor, do público, que são vocês. Aonde foi levado, aonde foi falado o discurso também. Você tem que analisar diversos aspectos de um discurso para ver se ele é permitido ou não. Eu acho que essa construção não se faz apenas com uma lei, se faz muito com uma interpretação. E para isso, você precisa ter um conjunto de decisões judiciais, judiciais e da sociedade que deem suporte. Então a gente tem que analisar os discursos antes de denunciar como discurso de ódio, misógino, racista. Gente, não é uma equação matemática. A gente tem que interpretar o discurso, como foi falado, como foi dito, aonde foi feito o discurso, a palavra. Eu estou falando da minha casa, por exemplo. Eu estou falando de casa. Deixa eu botar aqui. Peraí. Entendeu? Então a gente tem que pensar muito bem antes de xingar, de julgar. Tem que interpretar o que a pessoa está dizendo. Porque, como eu disse, a palavra, o discurso não é 2 mais 2 é 4. Não é uma equação matemática, tá bom? Eu acho que existem problemas, às vezes, com repórteres, né? E, infelizmente, mas com mulheres. As mulheres sempre é que mais sofrem. Então, existem fundações que custeiam a defesa judicial desses repórteres. Quando o jornalista ou um comunicado é processado e não tem condições de pagar a sua defesa judicial, tem uma associação chamada Tornavoz. Tornavoz. É um instituto que custeia as despesas, tá bom? Eu entendo que defender aqueles que são atacados pelo exercício da liberdade de expressão ou liberdade de imprensa, como hoje é o Dia da Imprensa, o Dia Nacional da Imprensa, quer dizer, eles são atacados pela liberdade de expressão, de imprensa. É um modo de defesa de liberdade de expressão. A gente não pode propiciar, a gente tem que propiciar
condições para que as pessoas possam se defender, porque elas, senão, elas vão ficar caladas. E muitas vezes são pessoas importantíssimas para a sociedade. Pode não parecer, mas são. Alguns discursos que eu faço, eu acho que é importantíssimo, como esse agora, para a sociedade. Entendeu? E aí me xingam e eu tenho que ficar calada? Não, eu tenho direito de defesa judicial, de liberdade de expressão. Eu não estou falando aqui só da grande mídia, mas de todos os veículos. Oi, Sérgio. Não só da mídia, mas de todos os veículos. Principalmente da mídia digital. Espalhados pelo Brasil. Oi, Carla. O Brasil é quem mais usa a mídia digital. Então existem centenas. E alguns são muitas vezes inibidos ou constrangidos por uma pessoa que move o processo contra eles. Às vezes um processo já pode fechar um veículo ou causar um estrago extremamente grande por meio de comunicação de um jornalista ou, por exemplo, da minha pessoa que estou aqui falando. Então vocês têm que pensar bem antes de acusar, entendeu? Essa instituição que eu falei, Tutor na Voz, de Thaís Gasparian, ela prepara os jornalistas sobre o que pode ser falado ou não em reportagens, as maneiras de tratar um determinado assunto. Como não se trata de criança, o adolescente, por exemplo, o crime, uma investigação, uma notícia. Também eles preparam alguns advogados para que eles possam dar suporte aos jornalistas. Quais são os modos de defender as principais decisões judiciais e paradigmas da jurisprudência brasileira, ok? Então, o nome da associação, tem a associação, né? Que é Tutor na Voz. Eu vou escrever aqui. Quem for jornalista, né? Até eu, se precisar, vou lá, porque é complicado. Eu sou xingada sem parar e às vezes eu fico calada. Né? Eu não tenho direito de resposta, porque aí me bloqueiam, me punem. Isso não é liberdade de expressão. Porque a pessoa pode xingar a mim. Torna a voz. Por que podem xingar a mim pelo posicionamento meu? Por uma coisa que eu falei, minha. O meu direito de ser de direita, o meu direito de liberdade de expressão, e eu não tenho a liberdade de responder, eu tenho que ouvir e calar, porque senão o Instagram, o Face me pune, e eu pago, e ainda tem gente que diz, não, eu posso dizer o que quiser a você, não pode não, porque as mídias sociais não é terra sem lei, não pode não, vou deixando claro isso aí. E para terminar, eu pergunto a vocês, dia da imprensa, dia de comemorar
ou de refletir e lutar? Me respondam. O dia hoje, nacional da imprensa, o dia da imprensa brasileira, é dia de comemorar ou de refletir e lutar? Como eu disse, 1º de junho, né? Em praticamente, eu também acho que não, Roberto. Não temos nada a comemorar. Temos que refletir e lutar, porque não temos mais liberdade de expressão. A imprensa, que era chamada de quarto poder, por ter ética, por ter comprometimento com a verdade, já é desacreditada. Já é desacreditada. Porque não tem. Você vê que uma notícia hoje, amanhã é mentira. Eles publicam. Vamos falar dos móveis roubados do Planalto. Toda a imprensa publicou que os móveis foram roubados. No outro dia, dias depois, os móveis foram achados. Já não foram roubados. Quer dizer, eles não vão a fundo na história. Eles falam e pronto. Mas não vão a fundo. Isso não é ético. Isso não é ético. Isso não é comprometimento com a verdade. Que o jornalismo brasileiro deveria ter. Como tinha alguns anos atrás, com Paulo Francis, com Boechat e alguns outros, né? Hoje é a imprensa marrom. A imprensa marrom que xinga, é uma coisa horrível. É uma coisa horrível. É a falta de educação. Né? Então eu acho que não é. Eu acho que não é um dia. Eu acho que não é um dia para se comemorar, mas sim para se refletir, né? De sorrir ou lutar. Eu pergunto a vocês, e se a gente, nossa, o tempo passa tão rápido, né? Daqui a pouco fecha, eu não termino, que droga. E se a gente disser que é possível fazer tudo isso junto? Comemorar, refletir, sorrir e lutar. Se deixarmos um pouco de lado o extremismo, esse é um problema sério, os extremos. Gente, seja de que partido você for, porque o problema é a polarização e a política. A imprensa virou mais política. Se vocês deixarem de lado isso, esse extremismo, aí sim é um dia de comemorar, refletir, sorrir e lutar, né? Porque se deixarmos um pouco de lado o extremismo, presta atenção, gente, antagonismos, e pararmos para pensar o quanto o trabalho da imprensa avança e retrocede diariamente. Avança e retrocede diariamente. Não. O objetivo não é confundir, mas ter liberdade para produzir jornalismo de qualidade. Parece que virou artigo raro, artigo de luxo. Virou artigo de luxo. Nos últimos anos,
Virou artigo de luxo. E não estamos falando da época da ditadura militar, mas sobre esse momento em que censuras ocorrem diariamente em veículos e profissionais da imprensa. Essa é a minha opinião. O desrespeito a profissionais que estão simplesmente realizando o seu trabalho aumentou, gente, 106,78% no ano passado, em relação às ocorrências registradas em 2019. Aumentou agora tudo isso, 106,78%. De acordo com os dados do relatório sobre violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil, hoje como o Dia da Imprensa no Brasil, feito pela Federação Nacional dos Jornalistas, foram, olha só, muito mais de 428 casos de violência. Também foram registrados ataques cibernéticos. Foram atentados e sequestro e cárcere privado e assassinato de 2 jornalistas brasileiros. Os dados são alarmantes e assustadores, mas há também muita força e coragem por trás de todo profissional de jornalismo que luta diariamente para levar informação para a sociedade, seja na televisão, no rádio, na TV ou na internet. Sempre por trás da notícia há um profissional de imprensa. Sempre por trás de cada notícia há um profissional de imprensa, gente. Mas chegamos também a outro problema. Vivemos a nos deparar com as famosas chamadas fake news, mentiras novas. Eu não gosto de usar o inglês. As fake news, as mentiras, né? As mentiras, só um minutinho. As mentiras, né? As mentiras. Imagine. Criadas para beneficiar e servir interesse de algo ou alguém. Que elas são criadas para isso. Por interesses de algo ou alguém. As notícias falsas são tão perigosas porque, como o próprio nome diz, oi Arimatea, como o próprio nome diz, mentem, inventam, distorcem, criam uma realidade. E por negacionismo, quem paga a conta é a imprensa, por muitas vezes acusada de produzir fake news. Será? Eu estou perguntando. A quem interessa uma sociedade mais consciente, com poder? A quem interessa? Eu pergunto. Vou perguntar aqui. A quem interessa? A quem interessa uma sociedade mais consciente, com poder de escolha e com pontos de vista mais diversificados? A quem interessa? A quem interessa? A quem interessa cidadãos informados que buscam conhecimento? São perguntas que eu estou fazendo. A quem interessa que a população descubra as podridões políticas, econômicas e sociais do Brasil? A quem interessa?
É indiscutível o grande papel de relevância que a imprensa carrega. De informar fatos, revelar várias versões de um mesmo acontecimento, contar nossa história contemporânea, o que vivemos no aqui e agora. E sim, desmascarar e trazer à tona o que há de bom e ruim nesse mundão. É sempre importante lembrar que existem vários sites de checagem de notícia, ou fact-checking, que você pode acessar quando receber aquela notícia estranha por WhatsApp ou outros aplicativos, ou simplesmente quando quiser confirmar se a notícia é verdadeira. Aqui na Cartola, não está a Cartola, aqui na Cartola, o conteúdo está no nosso DNA. Seja a hora de produzir uma matéria jornalística, nos moldes clássicos, e produzir matérias voltadas nos marketings de conteúdo. A essência é a mesma. Sempre buscando nos produzir conteúdos relevantes e que conservem com propósito e o universo dos nossos clientes, atendendo às expectativas, sem deixar de lado a responsabilidade e os princípios que um bom jornalista deve seguir. E hoje, dia 1º de junho, dia de refletir, comemorar, lutar. E de nunca, gente, nunca esquecer consegui engasgar. Gente, hoje eu vou repetir. Eu preciso repetir. Hoje. Muito obrigada, Arimateia. Você precisa ver a primeira live. Eu peguei ar. Eu fiz um artigo, fiquei com medo de falar, ser mal interpretada, mas depois eu digo, não, meu artigo tá muito bom. Então, gente, vou encerrar essa parte, porque a live... Assista a primeira live, meu amor. É porque o tempo é contado hoje, né? Então, hoje, 1º de junho, dia de refletir, comemorar e lutar. E sorrir também. E de nunca esquecer de ler notícias em veículos de comunicação e imprensa de confiança. De confiança. Pesquisar, gente. Buscar informações produzidas por profissionais capacitados, né? Então, passam pelas tuas escolhas. Parabéns a todos os profissionais do jornalismo que têm ética, né? Que produz a verdade, que não é dominado, né? Mandado. Então, parabéns. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus artigos. Tem na primeira live aí, essa é a segunda parte, né, que eu já vou encerrar daqui a pouco. Quero deixar uma mensagem aqui para o jornalismo, ok? Oi. Obrigado, viu, José de Arimateia? Você vai gostar da primeira parte. Eu acho que você vai gostar. Eu acho.
Oi, Alberto. Gente, assista a primeira parte da live. Curta, comenta, me sigam. Me sigam, me sigam. Eu sigo vocês de volta. Curtem, comentem. Façam perguntas. Sugiram assuntos. Tá bom? Eu estou à disposição. Me apresentando, para quem não conhece, Cristiane, de Salvador, Bahia. Eu sou licenciada em filosofia, sou terapeuta, eu gosto de psicologia positiva, tá bom, gente? E crio conteúdos como esse aqui que eu tô passando para vocês, ok? E outros para quem quiser encomendar. Quem quiser, estou à disposição. Gélis Penha, boa noite a todos vocês. Ai, tá perto de acabar. Peraí, pra eu poder deixar uma mensagem aqui. Antes que acabe o tempo. Que eu não vou fazer uma terceira live, né? Que ninguém vai aguentar me ver em 3 lives falando o mesmo assunto. Mas a primeira parte tá muito boa, viu? Do meu artigo. Modéstia à parte. Não posso dizer que não tá, porque está. Então, gente, hoje é o Dia Nacional da Imprensa, né? Nós temos muito que... Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite, José dos Santos. Pena que a live tá acabando, né? Hoje, Dia Nacional. Se eu pudesse, eu passava a noite conversando com vocês. Eu tive que fechar outra live, a primeira parte. Assistam. Eu vou fixar. E essa é a segunda parte, né? Mas se quiserem que eu volte para fazer uma live livre, debater assuntos, eu sempre faço, volto. Eu não tenho esse problema, né? Quem deve ter é vocês de ficar olhando para minha cara. Ficar olhando para minha cara. Mas olha só, gente. Eu acho que a imprensa livre é o olhar onipotente do povo. A imprensa livre. Não essa imprensa. A imprensa livre. Tô ao vivo. E a cores? Se bem que não tem muita cores, não, né? Preto e branco. Mas eu tô ao vivo e a cores. Então, gente, a imprensa livre é o olhar onipotente do povo. A confiança personalizada do povo nele mesmo. O vínculo articulado que une o indivíduo ao Estado e ao mundo. A cultura incorporada que transforma lutas materiais em lutas intelectuais. Idealiza suas formas brutas. Eu deixo essa frase aí para os jornalistas que se vendem pensar. Vocês podem abrir seus canais. Que nada, pode. Alexandre Garcia aí é um cara nota 1000, abriu dele. Todo mundo tem direitos de liberdade de expressão, de escolher seu lado. Não é possível que você tenha que publicar o que o governo manda. Não, bota isso, bota aquilo. Hoje bota uma notícia, amanhã já desmente a minha notícia. A imprensa está completamente desacreditada. E pior, os jovens não querem saber de imprensa. Por quê? Porque a imprensa, infelizmente, está assim hoje. Ô Moisés, desacreditada. Né? Gente, se vocês quiserem que eu volte, vocês vão ter que pedir. Porque eu vou terminar, né? Eu acho que a imprensa é a arma mais poderosa de um partido. Por quê? Porque quando a imprensa toma um partido,
ela se torna uma arma poderosa. E isso não é bom. Não é bom. A imprensa separa o joio do trigo. Só que agora a imprensa publica o joio. Essa é minha opinião. É minha opinião. É o que eu tenho visto. E eu vejo. Infelizmente, né? Ai. Agora também a imprensa, graças à imprensa, né? Existe a publicação de crimes. Exatamente. Se falar é demitir, mas eu acho. Eu, como professora, eu fiquei até de voltar para dar uma aula de ética, tá? Eu acho que eu vou voltar. Vou fechar essa live e vou voltar, Arimateia, se você quiser voltar. Porque eu fiquei de falar, eu como filósofa, eu prezo pelas virtudes e pela ética e pela moral. E eu postei, a pessoa não interpreta o texto, o conteúdo, o que é que eu estou falando. E simplesmente me xingam de tantas formas. E eu estou amarrada, sem poder responder. Porque às vezes eu respondo e aí não tenho... Aí sou punida pelo Facebook e pago, viu? Pago o selo de verificação. O Instagram que eu estou esperando, mas o Facebook eu pago. Mas não importa. Facebook, eu pago também Instagram, Facebook, Instagram e o WhatsApp é o Meta. São todos em um, né? José dos Santos, eu tenho muito tempo e eu não assisto a Globo. Eu assisti a Globo, hoje há muito tempo que eu não assisto. Porque eu não posso assistir um jornal que deveria separar o joio do trigo, mas publica o joio e guarda o trigo. Então eu não posso, com a ética que eu tenho, eu não posso concordar com isso. Eu não posso. Porque a imprensa, gente, pela falta de educação que nós temos no país, minha live vai fechar, só se eu voltar. Vocês querem que eu volte? Diga aí, alguém diga. Volte, que vai fechar. A imprensa pode causar mais danos que a bomba atômica e deixar cicatrizes no cérebro das pessoas. Olha só, desconfie sempre do que noticia a imprensa escrita em palavra. A caneta de um mau jornalista pode fazer... Vou voltar, Roberto. Roberto, só você pedir para voltar. A caneta de um mau jornalista pode fazer tanto mal quanto um bisturi na mão de um mau médico. Pode. Gente, pode. Eles falam... Vai fechar, mas vou terminar nessa frase e volto. Roberto pediu para voltar, eu volto. Um pediu, eu já estou voltando. Que eu vou falar de ética. Não vou falar mais de imprensa. Mas tá ligado à imprensa. Posso citar algumas coisas da imprensa também. Claro. Eles falam sobre liberdade de imprensa. Obrigada, Arimateia. Vou voltar. Demora só uns minutinhos, viu, para eu postar. Para eu fechar essa live e postar e voltar. Então vou esperar vocês. Voltem, viu? Voltem. Não me deixa na live sozinha, não. Veja só, eles falam sobre liberdade de imprensa quando, na verdade, todos esses jornais têm um dono. E em todos os casos,
O dono é o financiador. E então essa imprensa molda a opinião pública. E termino a live aqui e volto. Que eu quero falar de ética. Porque muita gente disse que eu não tinha ética. E eu tenho. E eu vou responder agora sobre isso. Vou falar sobre a imprensa e sobre a ética. O que é ética, para quem não sabe. Luciano, que entrou agora, vou fechar essa live, porque tem um tempo contado. E volto, né? Eu acho que a imprensa se combate com a imprensa. Né? Aquela imprensa ética se combate com a imprensa. Então, a imprensa se combate com a imprensa. A live vai fechar, mas não tem problema não. Ainda vou esperar ela fechar aqui. Que ela vai contando o meu tempo. A imprensa publica. Mas tudo indica que a justiça não lê. Diz que é cega. Mas o lado dos colegas, ela sempre vê. A justiça diz que é cega. Mas o lado dos colegas, ela sempre vê. Não é? Uma imprensa livre pode, é claro, ser boa e ruim. Mas certamente, sem liberdade, a imprensa sempre será ruim. Sempre. Qualquer imprensa sem liberdade de expressão sempre será ruim. E é essa a nossa imprensa de hoje, infelizmente. Com o tempo, vai encerrar, né? E eu volto. Mas eu vou encerrar com essa. E vocês reflitam. Com o tempo, com o tempo, uma imprensa cínica, mercenária, demagógica, corrupta, e formará um público tão vil, infelizmente, quanto ela. E já está formando um público tão vil quanto essa imprensa mercenária, demagógica, corrupta, cínica. Infelizmente. Eu fiz meu artigo, fiquei com medo de ler, mas não vou ficar. Já li, já foi a primeira parte, essa é a segunda. Vai fechar e eu volto para falar para vocês mais. E vou dizer ao povo aí que está me xingando, que disse que eu não tinha ética. Eles não sabem o que é ética. Mas eu vou dar uma aula de ética. O que é ética? Que eles não sabem. Sabe por quê? Porque falta educação no país. O problema todo é educacional. Nós estamos... Aqui é a Bahia. Eu sou Cristiane de Salvador, Bahia. A Bahia está em penúltimo lugar em educação no Brasil. Vocês acham que os baianos vão entender o que eu estou falando? Quem mais me xinga são os próprios baianos. Porque eu sou de direita. Porque eu digo, eu não sou de esquerda. Eu não vou votar no PT nunca. Eu não vou votar. Eu tenho minha opinião política. Eu tenho direito de escolher minha opinião. É a opinião minha. Todo mundo tem direito a escolher. Eu vou beber, por exemplo, eu vou beber um copo de cachaça porque o outro quer que eu beba. Eu não gosto de bebida, de cachaça, eu não gosto. Eu prefiro água. Eu amo água, eu sou viciada em água. Eu não posso ter esse poder de escolha porque o outro quer. Não. Então, essa polarização da imprensa destruiu a ética da imprensa. Bom, essa é a minha opinião. As pessoas estão extremamente
estão extremistas. Elas não ouvem, elas não interpretam, elas não veem o conteúdo, não, elas simplesmente xinga, diz o que quer, sem nem saber se o conteúdo, sem interpretar o texto que a pessoa está falando. Eu não estou ofendendo ninguém. Ninguém. E o que eu estou falando, quer gostem, quer não, é a verdade no Brasil. Gostem ou não. É verdade. Vivemos um extremismo, vivemos um ódio horrível. Então tudo que você fala que é contrário ao que o outro gosta é política de ódio. E não é verdade, gente. Não é assim. Eu dizer, eu respeito. Você pode ser de direita, de ser. Não me interessa que partido você é. É uma escolha sua, eu tenho a minha. Eu respeito, eu não xingo. Eu não vou agredir ninguém por isso. Mas vivemos uma política de ódio extremista, que chega ao ponto de matar, de assassinar, de violência. Que país é esse? Devolva o meu Brasil. Ah lá, vai. Eu quero meu Brasil de volta. Eu volto, gente, para falar mais para vocês. Vamos falar de ética, de moral? É um bom assunto, né? Ver se o pessoal aprende um pouquinho. O que é que vocês acham? Continuar falando também da imprensa. Eu continuo falando algumas coisinhas da imprensa. Gente, vocês são maravilhosos, sabia? Eu espero que vocês gostem mesmo, curtam minha live, compartilhem. Me ajudem, né? Me ajudem, porque quanto mais vocês curtem e compartilham, mais tempo o Instagram, o Face e o YouTube, que eu tenho esses 3 canais, me dão para eu poder falar para vocês. Eu sou professora de filosofia, eu não prego ideologia. Eu dou aula da matéria, do assunto. Se eu vou falar de ética agora, na próxima live, eu não vou falar de ideologia política, eu não vou pregar ideologia. Eu vou falar do que é ética. Entenderam? E hoje os professores, eu tenho vergonha, porque na sala de aula, eles não dão aulas. Eles pregam ideologia. Até os jornalistas. Nossa, que coisa horrível. Eles tinham que ser simplesmente neutros. Mas não. Cada qual tem que estar com sua ideologia. Não, existem profissões que você tem que ter. Você pode ter sua ideologia, mas não pregar para os outros. Porque isso não é ético, profissionalmente falando. Sua ideologia só fica para você. Mas não para passar para um público que você quer conduzir, que você quer fazer lavagem cerebral, quer que siga você. Não, isso está errado. Isso está errado, completamente errado. Não é assim. É triste, viu? É muito triste o que está acontecendo. Infelizmente. Porque hoje a imprensa é muito séria, né? Se você pagar, eles até publicam a verdade. A imprensa é tão séria que se você pagar, eles até publicam a verdade. Por exemplo, a imprensa noticia vandalismo, pois gera medo. O medo faz com que as pessoas fiquem em casa. E as pessoas com medo não mudam o país. Estou errada? Não, não estou errada. Estou certa. A imprensa deveria ser a voz
dos oprimidos. Deveria. E o terror dos malfeitores. É isso que uma imprensa séria deveria ser. A voz dos oprimidos e o terror dos opressores. Exatamente. Exatamente, José dos Santos. Eles vivem no bolso do governo, não importa que governo seja. E isso está completamente errado. É uma pena que eu veja a imprensa brasileira, os canais, nessa situação. Para mim é triste. Eu tenho 59 anos. Eu fiz técnica em administração de empresas, licenciatura em filosofia, terapia, psicologia positiva. E falo aqui desde a pandemia, que eu comecei a falar sobre saúde mental, filosofia e tal, vai fechar a live. E dar minha opinião, falar dos meus artigos, dos assuntos do dia, das comemorações. E eu fui punida no Instagram pela primeira vez, só porque postei, só porque eu disse pela primeira vez que eu não sou petista. O Instagram é petista ou é PT ou é Instagram? Fica a pergunta, né? Não estou entendendo. Eu tenho direito de ser de esquerda, de direita, de centro. Tenho direito de ser o que eu quiser. Eu não estou pregando ideologia, eu estou dizendo que eu não sou petista. Não sou. Só isso. E nunca serei. E nunca fui. Eu fui muito chamada de carlista. Muito. Pode me chamar de pragmática, de direita e tal. Fui muito chamada de carlista, mas eu até falei, gente, acho que eu vou fundar esse partido, viu? Carlismo. Já que não existe, e até hoje o homem está morto e o povo fala do cara. Nossa, o maior político que a Bahia já teve, Antônio Carlos Magalhães, o maior político baiano. Esse sim lutou pela Bahia, esse amava. Foi o único político que eu conheci que amava verdadeiramente seu estado. E ele amava a Bahia. E a Bahia amava ele, viu? Não se enganem, não. A Bahia amava ele. E ainda ama, mesmo ele depois de morto. Chamam Bolsonaro de mito? Pois é, Antônio Carlos Magalhães foi um mito. Um grande mito, pelo menos na Bahia. Mas também foi um grande político brasileiro. A imprensa está no bolso. Não sei se do governo. Eu acho que está no bolso do STF. Está aparecendo. Bom, eu volto já já. Gente, volte. Já que me pediram para voltar, volte, que a gente desabafa. E é bom conversar com vocês. Eu amo. Beijo, volto já já. Só vou publicar, uns 5 minutinhos. 5, 6 minutinhos. Aí é o tempo de vocês beberem água, tomar um cafezinho, sei lá. É o tempo também de eu beber água, tomar um cafezinho. Que é 5 minutinhos até postar essa live, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Adoro vocês interagindo assim comigo. É muito bom. Podem dar sua opinião, que eu amo. Então fica aí. Vocês não acham que a imprensa é a voz, deveria ser a voz dos oprimidos e o terror dos malfeitores? A live fechou, vai fechar. Tá com contagem regressiva. Pensem aí pra mim e respondam na volta. Beijo.